continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos ler o versículo 27, capítulo 1, versículo 27, e depois nós iremos ler o capítulo 2 até o verso 9. Correto, Carol? Carol está ali para me corrigir, irmãos. Ela que dita as regras aí. Amém? Diz assim, ó. Versículo 27. Eu vou ler aqui a minha tradução aqui está um pouco diferente dessa versão aqui. Mas só vamos ler até aqui. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para nós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós continuamos, Senhor, louvando o Teu nome, exaltando a Tua presença. Pai, Deus, guarda, Senhor, os nossos corações, guarda, Senhor, a nossa mente, para que nós não venhamos pecar contra Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Semana passada, já com o João trouxe uma lição aqui para nós de como devemos enfrentar as tribulações, as lutas, né? E que nós devemos visualizar que os problemas também podem refletir a glória de Deus, e que no problema Deus pode fazer algo na vida das pessoas. Aí eu fiz um resuminho aqui rapidamente do capítulo 1, e no final do culto a gente fala sobre ele. Então, mas hoje nós vamos falar do versículo, né? Aleluia. Hoje nós vamos terminar aqui, né, o capítulo 1, né, dizendo que Paulo dá uns conselhos para nós, irmãos, bastante problemáticos, né? Ele diz que nós temos que andar em um só caminho, com um só propósito, uma só fé, uma só vontade. Eu diria que Paulo está pedindo algo para nós bastante contencioso, né? Que uns gostam de carro, outros gostam de moto, outros gostam de bicicleta, outros gostam de andar a pé.
Então fica difícil a gente andar tudo pelo mesmo caminho, né? A única pessoa que pode nos fazer andar pelo único caminho chama-se Espírito Santo de Deus. Se a igreja estiver alinhada, dedicada, envolvida, embriagada no Espírito, nós conseguimos andar todos pelo mesmo caminho. Nós conseguiríamos andar todos na mesma direção. Mesmo uma igreja embriagada no Espírito, mesmo uma igreja cheia da presença de Deus, essa igreja vai apresentar alguns problemas como nós temos em Atos 2. A igreja mais cheia do Espírito que nós podemos imaginar é a igreja de Atos 2. E lá tinha problemas. Tanto que foi preciso parar para acertar e consertar algo que estava errado, né? Se você ler lá depois em Atos. Nós não vamos tratar disso aqui agora. O que eu queria dizer, para o que Paulo está dizendo assim, é viver acima de tudo, de modo digno. Quando Paulo está dizendo isso, viver acima de tudo de modo digno, ele está dizendo de uma outra situação bem interessante. Eu vou traduzir para os nossos dias de hoje. Viva na igreja como você vive lá fora. Simples assim. Tipo assim, eu não posso ser pastor na igreja e não ser pastor lá fora. Eu não posso ser pregador aqui e não ser pregador lá fora. Quando eu falo do pregador, não é no sentido de pregar a palavra tão somente, mas é no sentido de viver a palavra. Porque pregar a palavra, eu já falei aqui que pregar, todo mundo prega, qualquer um prega, né? Vamos dizer assim, todo mundo não, mas é um dom, é uma oratória. Eu estava vendo aquele cidadão pregando lá, né? Estava falando, ele não tem nada de Cristo nele, nunca, mas ele estava pregando lá, e pregava, né? Certo tempo eu falei com a minha esposa, eu vi uma pregação que eu quase saí pulando no espírito, de tão bem que o cara pregava. Só que a sua vida não condiz com o que ele prega. Então, Paulo está dizendo assim, no versículo 27, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver, eu estando ausente ou presente no tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, em comunhão. Uma igreja, ela é só igreja quando nós estamos em comunhão. E eu acho que é por isso que Jesus deixou para a gente vir congregar, né, irmãos? Para estar em comunhão. Ou não? Você tem que ter comunhão comigo. Não adianta. Fazer o quê? Né? Aí você imagina, né? Eu tenho que ter comunhão com você. Né? Tipo, às vezes você gosta de feijoada, eu gosto de lasanha, ou vice-versa, né? Ou você não gosta dos dois, é vegetariano. Né? A gente tem que manter sempre, irmãos, uma certa tonalidade de alimentação neste culto, tá? Por sérios motivos, né? Então, a gente vai tratando, e Paulo ele termina o capítulo 1 dele, aí ele diz, né? E sejam sempre firmes e constantes nas tribulações, né? Firmes em um só espírito, lutando junto pela fé evangélica. Irmãos, o que nós temos, o maior problema hoje é de alguém assumir que é cristão. Parece fácil falar que é cristão, não parece? Eu sou de Cristo. Parece. Mas quando a gente está em uma roda, né, de trabalho, eu vou falar do serviço, né, porque se tem alguns lugares na vida que faz o crente pecar, é o serviço. Acho que é por isso que Deus falou, vai trabalhar. O galão deixou lá. Então, no seu trabalho, como é difícil você dizer para alguém que você é cristão? Aí você fala, mas por quê? Porque é tanta coisa errada que se faz, e que se fala, e que se aplica, e quando você fala que é cristão, as pessoas, mais um. Aí você fala, mais um o quê? Mais um enganador. Aí para você não falar que o que você
entre você ficar batendo no peito, mas fazer uma camiseta, tatuar Jesus eu te amo, a camiseta eu sou de Cristo, a melhor forma que nós temos de declarar hoje que somos cristãos é através de nossas ações. Porque falar que é cristão hoje está meio complicado, muito complicado, diga-se de passagem, né? A gente torna um negócio bastante estranho assim, né? E é difícil, né? Porque às vezes fala assim, eu sou cristão. Mas certa vez eu estava na casa de um grande amigo meu e a gente estava conversando, o pai dele falou assim, eu detesto crente. Aí eu pensei comigo, eu sou eu, né? Estou comendo na casa dele, será que ele pôs veneno na minha comida? Eu detesto crente, né? Eu não gosto de cristão, eu gosto de crente. Esses caras, ele falou uma meia dúzia de palavras assim, que a gente não devemos citar aqui. Eles são ricos, são isso, são aquilo outro. Aí eu parei para comigo, né, na minha sabedoria, que é pouca. Aí eu falei, o que eu falo para esse homem? Um senhor. Aí eu peguei e falei para ele, você já contou quantas igrejas tu tem nessa rua aqui? É uma avenida comprida, né? Longa. Eu falei, você sabe quantas igrejas tem nessa rua aqui? Aí ele falou, tem muitas. E você conhece quantos pastores delas que vivem sem trabalhar? Aí ele parou, pensou, nenhum, todos eles trabalham. Eu falei, então, por causa de 2 ou 3, o senhor acha que todo mundo faz a mesma coisa? Não faz, né? Então tem muita gente que tira do seu próprio bolso para trabalhar na obra. E ele ficou pensando assim, 5 minutos pensando, porque, irmão, nós somos rotulados por uma meia dúzia de pessoas que fazem muita coisa errada, né? E, tipo assim, e você não tem que ficar batendo boca com essas pessoas, não tem que ficar discutindo. A gente tem que dar fatos para as pessoas, tipo assim, né? Vê, né? Olha com os teus olhos, faz que nem Jesus fala para João, vê o que você está vendo, né? Enfim, e aí ele diz no 28, em nada se está intimidados pelos adversários. Irmãos, eu estava passando um dia desse, eu tinha uma escada lá, o cara falou, eu não vou passar embaixo da escada. Eu falei, por quê? Não, dá azar. O mais para cá vai acontecer uma ferramenta que é na sua cabeça. Não é correto você passar embaixo da escada, tá, gente? Não é porque dá azar, é porque quem está trabalhando lá em cima pode cair um alicate, uma marreta, um martelo, pode cair um raio, sei lá, pode cair um fio que está cortando, cair no seu mundo. Pode acontecer algum acidente, mas é por causa das normas de trabalho, de segurança do trabalho. Não é porque vai dar azar, eu vi um gato preto, vou dar a volta. Eu estou falando de crente, tá, irmãos? Não estou falando de gente lá de fora, não. Quando a gente fala de gente lá de fora, a gente não precisa falar. O cara, eu tenho medo de gato preto. Eu, coitado do gato, o que o gato tem a ver com isso? O gato olha para a cara do outro. Só falta fazer que nem a mula de Balaão. O que eu tenho contra ti? O que eu tenho contra você? Explica para mim isso. Porque é incrível, cara. As pessoas, a gente é coisa do maligno. Que coisa do maligno? É o gato, só isso. É a escada, só isso. Não tem nada de extraordinário nisso, não. Deus me livre. Eu não quero nem passar perto dessa coisa. E crente, né, irmão? Se manifesta, tem uma manifestação maligna na vida de uma pessoa. Ao invés do cara repreender em nome de Jesus, ele diz como não quiser. Aí chega na polícia e desce a borracha no cabelo, quer dizer, na pessoa. E o diabo está lá rindo, tipo assim, não, são coisas que a gente tem que ir, né? E Paulo fala, não seja intimidado. Nós não somos intimidados, irmãos, nós não somos intimidados. Se você é de Cristo, você vai para cima. Não tem essa. Vamos fazer uma macumba para mim, vai gastar dinheiro todo. Porque contra a minha casa não vale encantamento. Glória a Deus. É simples, irmão. Deus me livre. Ele é uma religião lá que faz uns trabalhos, vai fazer contra a minha vida. Não. Os diabos veem Jesus e tremem. E é a Ele que você serve. Tem a posição na sua vida, tem posicionamento. Porque fica difícil, né? Para vós outros de salvação. Ele diz, para alguns, o que
nós vivemos é loucura, é perdição, mas para nós é salvação. E aí ele diz assim: pois tende o mesmo combate que viste em mim. Olha, mais uma boa batalha para você aí. Da mesma jeito que Paulo lutou, você luta também, tá? Boa sorte. E ainda agora ouvis o que é meu. Então, Paulo termina o capítulo 1 dizendo para eles estarem unidos, andarem unidos, fazerem o que é correto, não ter medo das dificuldades, das lutas espirituais que vai acontecer na tua vida e prosseguir. E ele diz: ó, o seu padecer por Cristo, não somente crescer, pois tende os mesmos combates. Então, tipo assim, se a gente acredita que vai apanhar por Cristo, glória a Deus. Mas certo, tá, irmão? Porque as pessoas acham que apanhar por Cristo é porque é um cristão, é um crente aí que a língua dele é maior do que minha gravata, falando mal de todo mundo, alguém enfia a mão na sua orelha. Não é por Cristo, não, é por outras coisas. Quando você estiver correto, sinceridade, diante de Deus, e alguém te afrontar, fique firme, porque o Senhor é contigo. É isso que ele fala, lá no Sermão da Montanha. As pessoas confundem muitas coisas e começam a fazer umas coisas que não tem nada a ver. Eu sou de Cristo, vou fazer mesmo. Faz que você vai estar lá. Só estou avisando, tá? Né? Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente trata, Paulo começa o capítulo 2, ele começa trazendo algumas exortações, né? E tipo assim, eu peguei só as palavras-chave do capítulo 2 aqui, né? Nossa, agora que eu descubro, estou vendo que ele é errado. Isso acontece, tá, irmãos? Estou falando aqui que estou faltando uma paginazinha. Aqui. Aí Paulo começa, no capítulo 2, dizendo assim para os filipenses: olha, se há alguma consolação em Cristo, eu peguei essa frase, se há alguma consolação, que está dizendo, se há, pois alguma, na minha tradução é exortação em Cristo, Paulo apela para a sua experiência, para a experiência espiritual do crente. Então, tipo assim, há algum consolo em Cristo? Há alguma coisa de bom em Cristo? Há alguma coisa que agrade em Cristo? Ele diz: se há essas coisas, é melhor você se apegar a ela. Ele diz assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, há entranhados afetos e misericórdias. Ele está dizendo assim: tem alguma coisa boa em Cristo? É uma pergunta bastante peculiar, né? Porque para algumas pessoas não há nada de bom em Cristo, para algumas pessoas há tudo de bom em Cristo. E ele diz assim: qual é a sua experiência espiritual, crente? O que você conhece de Cristo? Ô Filipenses, o que vocês têm de Cristo? Aí ele, como você já imaginou lá em 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 e 4, basicamente está dizendo assim: Deus consola. Você tem algum conhecimento de Cristo, Filipenses? Aí ele diz em Romanos 5,5: o amor está derramado em nossos corações. O amor de quem? De Cristo, o amor de Deus. Então, se nós conhecemos a Cristo, nós temos alguma experiência com Cristo. Por isso que eu sempre falo, irmãos, que nós não devemos viver da experiência alheia. O que é viver da experiência alheia? É contar o testemunho que alguém viveu. Eu ouvi o irmão que orou e o sol parou. Glória a Deus. Eu ouvi o irmão que orou e o machado flutuou. Glória a Deus, estou feliz. Eu ouvi o irmão que orou e multiplicou os pães. Glória a Deus. Eu ouvi o irmão que orou, gritou em torno da muralha, a muralha caiu. Glória a Deus. E você? O que Deus fez na tua vida? Qual é a experiência que você vai contar para os teus filhos?
para os netos, para os amigos, para aqueles que estão à sua volta. Não, a gente tem que ter essa experiência, irmãos, porque uma coisa é você viver, outra coisa é você presenciar. O povo de Israel presenciou muitos milagres, mas quem viveu o milagre foi Moisés. Verdade. Quem viveu os milagres no íntimo foi Moisés. O povo vivenciou. Então, às vezes você pega a igreja, nós pegamos a igreja, o corpo de Cristo. Algumas pessoas já tiveram experiências com Deus, já tiveram milagres, já viveram coisas sobrenaturais. Essas pessoas viveram, mas tem pessoas que elas só veem, só participam, só estão vendo. E nós não podemos só ver, nós temos que viver milagres de Deus. E isso em qualquer área da nossa vida, não importa se é na área sentimental, se é na área física, se é na área material, não importa, nós temos que viver milagres de Cristo. Viver e não ver. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas sendo curadas, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas sendo restauradas, mas eu tenho que ficar feliz por restaurar, por ser restaurado, por curar, por orar por pessoas, elas serem curadas, através da minha vida. Eu ser um canal de bênção para aqueles que estão com alguma dificuldade. Então, para isso é necessário você ter experiência espiritual. Porque hoje em dia, irmãos, nós temos, nossos irmãos da Assembleia de Deus, eles falam que tem muita meninice, nos cultos, muita, eu diria firula, mas muita criancice, e a Bíblia nos chama para viver um evangelho maduro, um evangelho de poder, um evangelho de transformação, um evangelho de edificação, um evangelho de consolação, um evangelho de repreensão. Esse é o evangelho que nós somos chamados para viver. As meninices nós deixamos para os meninos. Nós já somos maduros, nós participamos do grupo de ensino. Nós já temos até estrelinha. Porque nós participamos do grupo de ensino, a gente não é mais criança. A gente já sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Ou pelo menos era para nós sabermos. A gente acha muito interessante, mas na realidade, assim, às vezes a gente era levado por um caminho e falava, puxa vida, parecia de Deus, tinha cara de Deus, mas não era Deus. Aí não deu certo, Filipenses 2,2 diz assim: completai a minha alegria de modo que pensais na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, todo ao mesmo sentimento. Paulo está dizendo, em outras palavras bem curtinhas para nós aqui, eu peguei todo o mesmo sentimento. Irmãos, eu sei que é impossível nós termos o mesmo sentimento por todos. Depende de posicionamento, depende de gosto, depende de criação, de cultura, de região, mas a gente tem um mínimo, o amor de Deus em nossos corações. E isso tem que ter. Não tem como eu achar que vamos lá. O Paulo está dizendo assim, tenha toda o mesmo sentimento. Em outras palavras, unidade espiritual baseada em quê? Em amor. Irmãos, que não tem como a gente aguentar ou suportar, Paulo diz suportar uns aos outros, tem um texto que já muda, não é aguentar, suportai-vos, até Cristo voltar, suportai-vos, vai lá, o que é suportar? Ficar ali, você fica aqui, eu fico ali, de vez em quando, bom dia, paz do Senhor, beleza, como é que foi? Tudo bem, ótimo. E aí, tudo bem, glória a Deus. Você sua casa é isso, eu também vou para lá, você vai para cá, ótimo, glória a Deus, suportai-vos, em amor, unidade espiritual baseada no amor de Cristo. Mas Jesus fala que a gente tem que amar o nosso amigo, inimigo. Irmão, pelo amor de Deus, com todo respeito, eu sei que Cristo é onisciente, onipotente, todo-poderoso, Senhor dos céus, Criador de todas as coisas. Mas amar o meu inimigo é triste. Só Deus pode fazer isso. Mas você quer dizer que você tem que amar? Você tem que perdoar. Amor, eu perdoo
o meu inimigo, oro por ele, que é por isso que quando você ora por teu inimigo, tu coloca brasas na cabeça dele. Mas eu vou te dizer, humanamente falando, é impossível. As pessoas que machucam a gente, as pessoas que nos agredem, a gente quer fazer o que com eles? Dar flores? Não. A gente quer dar porrada. Quer dar tiro, facada. Não. Tipo assim, humanamente falando é isso. Mas na igreja, Paulo está dizendo assim: tem o mesmo sentimento, uma unidade espiritual baseada no amor de Deus. O amor de Deus tudo suporta. Quando a gente lê 1 Coríntios 13, a gente fica até feliz em ler aquilo, né? A gravar aquelas músicas falando do amor, né? Mas quando a gente vai aplicar na nossa vida pessoal, irmãos, às vezes até dentro de casa mesmo a gente querendo sair no soco. E não tem o que fazer. Em João capítulo 17 e 21, Jesus ora por quê? Pela unidade do corpo. Ora por essa igreja e por todas as igrejas que foram abertas depois que ele partiu, né? Em Romanos 12,16, Paulo descreve o seguinte: que haja em vocês a mesma sintonia, o mesmo sentimento. É para ter, cara. Não adianta a gente falar, não, a gente tem que ter, a gente tem que aplicar isso na nossa vida. Se fosse fácil, irmão, Jesus não tinha morrido na cruz. Já vou logo te avisando. Então a gente tem que lutar contra o nosso eu todos os dias para que possamos conseguir amar ao nosso próximo. Em Filipenses 2,3, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superior a si mesmo, né? E Paulo está dizendo assim, vou traduzir para os nossos dias de hoje: nada façais por egoísmo. Mas dá para fazer a obra de Deus por egoísmo? Tá. Paulo diz, né? Uns pregam por ganância, outros pregam. Se Paulo falou isso é porque alguma coisa, se tem placa é porque já houve alguma coisa, né? Se está escrito é porque já houve alguma situação. Então Paulo está dizendo: nada façais por egoísmo. Eu posso ser egoísta de achar que só eu posso ministrar o culto de ensino? Posso. Ninguém tem capacidade aqui de me ensinar. Falou Deus da glória, né? Da glória é aquela lata de leite, né? Não tem nada a ver com lá de cima, não. Outra glória que tem aqui de baixo, né? Então, tipo assim, eu posso achar que eu sou melhor que você? Eu canto melhor que você, eu toco melhor que você, cara, eu consigo evangelizar melhor que você, eu consigo isso, eu consigo aquilo. Somos egoístas, irmãos, né? Tipo assim, a gente é egoísmo de achar que só nós fazemos e pegarmos para nós, e nós somos egoístas de não fazer porque ninguém faz também. Esse copo está aqui em cima desse púlpito, eu desci e não levei o copo, ele não levou, também não leva, sou obrigado. Quem quiser contrata o Alfred para ficar carregando o copo de água dele. Eu não é superior ao Tribunal de Justiça, que tem uma pessoa para carregar a capa do excelentíssimo e pôr a capa nele, porque ele não tem condição de colocar a capa nele, né? Então, tipo, ele é tão inútil que ele não consegue colocar uma capa em si. Imagina julgar uma nação. Tipo assim, uma ironia que nós temos, né, das pessoas. Então, é egoísmo. A gente acha que nós achamos que não somos egoístas, mas nós somos. Porque quando nós queremos que as pessoas façam o que nós queremos somente porque eu quero, tipo, às vezes tinha reunião, marcavam reuniões com os obreiros, os pastores, obreiros e líderes, tipo assim, hoje agora meia-noite, agora não é meia-noite, mas meia-noite um mandava uma mensagem: amanhã 8 horas aqui no lugar tal, assim. Mas como eu vou para lá, isso não é problema meu, se vira. Se é servo de Deus, vai. Mas eu vou como, cara? Eu trabalho. Não é problema meu, eu quero que você venha. Aí você chegava na reunião, sabe o que discutia na reunião? O que se vocês acham de a gente mudar a cor da igreja?
sei quem saía de lá mais. Para que você convidou a gente 8 horas da manhã para estar aqui? Para você perguntar o que acha de lá por da igreja? Pinta de qualquer cor. Não vai mudar nada. O céu é azul, o mar é verde, azul, a terra é verde, a floresta é verde. Qualquer cor que você quiser pintar, pinta aí. Você não precisa incomodar a pessoa, fazer a pessoa sair do seu trabalho para perguntar que cor eu quero pintar. Vamos pintar a igreja. Agora, se fosse um assunto grave, sério, beleza, tudo bem. Às vezes era necessário. Se fosse um assunto que nem Atos 15, que tinha pessoas querendo fazer a igreja judaizante e assim, sabe, vamos fazer um concílio. Há uma necessidade. Agora, para pequenas coisas que eu posso tomar a decisão, mas se eu tomar a decisão, depois vão falar que eu tomei a decisão sozinho. Irmãos, não vai mudar nada. Se você tomar a decisão em conjunto sozinho, vão falar do mesmo jeito. Só para te avisar, né? É que nem casamento, né? Os caras fazem festa de casamento. Um dia desses fizeram um casamento, o cara gastou 250 mil reais. Só no buffet e nos comes e bebes lá. Tinha Ramon de Carranza, vinho não sei de onde, provolone não sei de quem. Gastou 250 mil, aí passou, eles tinham até 10 horas lá para ficar no buffet, né? Porque é por hora. Aí passou. Aí os caras falaram, puxa, vai passar. Aí ele falou, não se preocupe, a gente compra mais 3 horas. Gastaram mais 50 mil em 3 horas. Tranquilo, não vai mudar nada, isso aí não muda nada na minha vida. A gente deveria ser assim também. Vai ter uma reunião para explicar alguma coisa. Cara, o que você vai me apresentar na reunião? Nada. É só para ver sua voz bonita, sua cara, seus olhos. Você imagina, 7 horas da manhã, todo mundo com aquela cara feliz. Mas deixa pra lá. Tempos difíceis passaram fome grandes homens. Nada passagem pelo combate direto ao orgulho, irmão. Egoísmo, ele anda, como diz a Carol, de mãos dadas com orgulho. Nós temos que tomar muito cuidado com essa palavra, orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 11:2 que a soberba traz a vergonha. Em Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos. Temos que combater isso todos os dias da nossa vida. Eu sou humilde, já pecou. Não é não? Eu sou, não, já pecou. A Bíblia diz que João fala, né, que ninguém pode dizer que não tem pecado. Esse aí, não sou humilde. Humildade de pessoa. Em Filipenses 2,4 diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em outras palavras bem simplesinhas, está dizendo assim: não atente cada um para o que é seu. Está dizendo aqui, agora vou traduzir para o nosso português de Mariporã: viva pensando no próximo. A gente trata esse assunto aqui de viver pensando no próximo de uma forma, às vezes, até diferente, né? A gente se preocupa muito com o material. As pessoas passam necessidade, tem comida, alimentos, roupa, e também tem que se pensar nisso. Mas quando a gente dizer viver pensando no próximo, é você pensar naquela pessoa que não veio na igreja. Você já pensou naquela pessoa que não veio na igreja? Tipo assim, como a gente encontra as pessoas na rua e fala: e aí, quanto tempo você não vai à igreja? Eu tenho uma frase muito legal que eu uso quando a pessoa está afastada dos caminhos do Senhor, irmãos. Acabou as férias de Jesus? A pessoa não fica brava comigo. Acabou as férias de Jesus? Então pode voltar, já está na hora, tá? Eu vim aqui para te avisar que o RH do céu manda te avisar que está na hora de você voltar. Né? E aí as pessoas pensam, a gente não pensa nisso, irmãos. Quantos aí a Bíblia diz que aquele que traz uma pessoa ao arrependimento, que traz pessoas de volta, o céu faz festa. Viver pensando no próximo. Mas a gente não vive pensando no próximo, a gente vive pensando no próximo lanche, na próxima pizza, na próxima viagem, na próxima casa, no próximo carro. Mas e o próximo, meu irmão, como aquele bom samaritano fez? Será que a gente pensa? Esse
estiver passamos ao largo, não sei, né? Talvez. E aí ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. A explicação é tão óbvia, né, irmãos? Como é que é? Você foi chamado para quê mesmo? Para imitar a Cristo. Coisa fácil, suave. Irmãos, é imitar Cristo, tranquilo. Você nem precisa multiplicar os pães, nem precisa curar o cego de Jericó, é só imitar Cristo na sua maneira de viver. Quando você vê uma pessoa sendo acusada de adultério, pessoas com pedra na mão, você vai lá e fala assim: olha, isso não pode, isso é errado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você imitar a Cristo é você achar que querer que todas as pessoas conheçam a Cristo, não importa a quem seja. Eu não sei quem que ministrou aqui sobre o filho pródigo, e eu falei para minha esposa: eu sou irmão. Eu sou irmão do filho pródigo. Se fosse meu irmão, Lazarento, me roubou, matou meu pai vivo, ainda volta para cá para pegar para a pastora que ministrou, ainda vai querer comer o meu rango ainda? Não, aqui não é malandro. Mas o amor do pai é diferente do amor de irmão. O amor do pai perdoa. O amor do pai está sempre preparado, sempre de braços abertos. O pai ficava sentado na cadeira todo dia esperando o filho. O irmão provavelmente nem se lembrasse mais dele. Falou: graças a Deus, uma praga menos na plantação. Mas o pai não, o pai esperava, ansioso pelo filho. Por quê? Porque o pai era Cristo. O pai era a pessoa do Espírito Santo, está ali de braços abertos. Então a gente fica com raiva que a pessoa sai da igreja e sai falando mal da gente, como a pastora falou. Fica, dá vontade de você catar o cara. A gente fica com raiva que a gente fala para a pessoa 1500 vezes para ela não fazer tal coisa que vai dar errado. Adivinha o que ela faz? Mas pelo menos eu te falei. Agora é pior ainda. Aquela coisa que eu mais odeio no mundo é quando fala isso para mim. Mas aí eu falo o quê? Eu te avisei que isso ia dar errado. Eu já fiz isso e lasquei também. Mas não, a gente fica com raiva. Mas a Bíblia diz que nós temos que imitar a Cristo. Enquanto há vida, há esperança. Irmãos, não perca a esperança da salvação daqueles a quem você ama. Nunca perca essa esperança. Eu sei que às vezes é dificílimo, mas não perca a esperança. Enquanto estiver vivo, o Senhor ainda tem a promessa. Glória a Deus. Então, em 1 Coríntios, a Bíblia diz: mas como é que eu vou ter a mente de Cristo? Como é que eu vou imitar a Cristo? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Então, meu irmão, você já não tem mais justificativa para achar que o seu irmão mais novo não pode voltar. Eu já pensei nisso também, tá? Eu já até pedi perdão a Deus, que eu vou tentar ser um pouco do pai, esperando. Na realidade, eu não quero nem ser o pai. Sabe o que eu vou ser naquela parábola, irmãos? Não é a mãe também não. Eu quero ser os empregados que estavam lá, foram lá, mataram o irmão. Tudo que o pai falou para eu fazer, eu falei: acho que eu sou empregado, para mim já está bom. 2 Pedro diz, 2,21 diz: seguir os seus passos. Então que nós sigamos os passos de Jesus. Nós temos a mente de Cristo e segue os seus passos. Filipenses 2,6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser como a Deus. A palavra diz: sendo em forma de Deus. Sendo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus. Ao contrário de Satanás, que não era Deus e queria ser igual a Deus. A diferença entre Cristo e Satanás é essa: Cristo era Deus, mas não queria ser igual a Deus quando veio para cá. Satanás não era nada, entre aspas, era um querubim que tocava um louvor lá, era o maestro, mas ele queria ser igual a Deus. E aí ele diz assim: nós sendo em forma de Deus. Aqui Paulo está dizendo aos Filipenses: Cristo é Deus.
afirma a divindade de Cristo, de onde Cristo veio, de onde Cristo viu. Quando nós lemos João 1,1, vai dizer lá, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e por ele foram feitas todas as coisas. O verbo, a palavra verbo, né, o logos de Deus, né, no grego. Em Colossenses 1,15, a Bíblia diz que nós somos imagem do Deus invisível. Ele está dizendo assim: Cristo é a imagem do Deus invisível. Quem viu de Cristo na terra, viu Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Às vezes eu fico na minha loucura em casa, na minha paranoia, eu vou levando 4 horas da manhã, vou trabalhar, aí eu fico pensando nos negócios desses. Quando Jesus fala assim, olha, os profetas queriam ver o que vocês estão vendo e não viram. Aí eu parei para pensar comigo, mas por que os profetas não viram? Deus. Os profetas nenhum viram Deus, só Elias, caso à parte. Aí Jesus está falando assim, aqueles homens queriam ver e não viram, mas vocês estão vendo, e nem são profetas. Aí eu pensei comigo, realmente, aqueles homens viram a Deus. Eu sempre brinco aquela pegadinha do cego, que Jesus pergunta para o cego: o que você quer? O cego olhou para Jesus, né? Assim, que eu quis, né? Jesus, cego, né? O que você acha? Eu quero ver. Aí Jesus falou: tá bom, garoto, vai, enxerga. Você já imaginou, irmão, você viver a vida toda na escuridão, nas trevas? Porque a pessoa que é cego, ele vive nas trevas. Quando eu falo trevas mesmo, ele não enxerga, ele não tem a visão. E a Bíblia diz que ele abriu o olho. A primeira coisa que aquele homem viu na sua vida foi Deus. Ó, ele abriu o olho e viu Deus. Olha, meu Deus. A gente para pensar nessas coisas, a gente fica chapado. Mas é legal, porque a gente tem que pensar nisso, né? Porque é o amor que passou a vida toda cego. É a primeira visão que ele teve foi de Deus. E nós, muitas vezes, passamos a vida toda enxergando e não vimos Deus. Contraste, né? Aleluia. Filipenses 2:7. Antes a si mesmo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ele está dizendo assim, ó, esvaziou-se. Jesus não esvaziou da sua divindade, tá, irmãos? Jesus esvaziou dos seus privilégios. Uma coisa é divindade, Jesus continuava santo, continuava divino, continuava poderoso, continuava o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele abriu mão dos seus privilégios. E qual era o privilégio dele? Não sentir dor, não sofrer, não chorar, não ser decepcionado, não olhar para o traidor que ia traí-lo, não ser crucificado, passar fome, passar sede. Você imagina Jesus passando fome, irmão? É a mesma coisa que você vai perguntar ao dono do restaurante: não, estou sem comer, já foram 6 meses, mas você pode comer, eu não posso comer. Jesus passando, eu tive fome, não teve quem me deu pão, não. Eu tive sede, e foi o homem que separou as águas. Então ele não se perdeu, ele não perdeu a sua divindade, ele perdeu os privilégios de ser Deus, né, de Deus, né? Ele falou: eu estava no céu, tranquilo, de boa, e aí ele fala assim: eu esvaziei de tudo que eu tinha para me tornar um ser humano. Cristo abriu mão dos privilégios, não da divindade, né? 2 Coríntios 8:9 diz assim: sendo rico, se fez pobre. Isaías 53:3 diz assim: servo sofredor. Então às vezes a gente lê a biografia de Jesus e a gente fala assim: mas espera aí. Aí a Bíblia diz: ele foi tentado em tudo e nada pecou. Ele não perdeu a divindade, ele perdeu o privilégio, né? O privilégio de estar no céu, do lado do Pai, o privilégio de saber presente, passado, futuro, ele sabia, mas estar no céu. Então, a gente para ver essas coisas. Então, ele abriu mão do privilégio, né, irmãos?
seriamente, a gente não abre mão nem. Por que a gente abre mão mesmo, né? Mas fala, não, eu abri mão que eu vivia bêbado por aí, mas você acha que isso é algum benefício? Eu abri mão que eu vivia numa vida zoada. Mas Jesus não abriu mão disso. Jesus abriu mão da glória, do poder, da unção, de tudo que ele tinha no céu para se tornar um ser humano, para sentir, como é a limitação humana, de cansaço, de fome, de sede, do seu emocional, do seu psicológico, né? Filipenses 2,8 diz assim: ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Humilhou-se até a morte de cruz. Jesus, irmãos, ele foi para a cruz por vontade própria. Tá? Ninguém colocou um par de algema nele e falou para ele: a partir de agora você está condenado à cruz. Por que você tem tanta certeza disso? Primeiro, Jesus não estava condenado à cruz até a noite anterior. Jesus estava naquela situação. A cruz que eles tinham preparado, né, para cumprir o que Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras foram sarados. Aquela cruz que Jesus estava carregando, ela não era dele. Ela era de Barrabás. Barrabás era muito mais alto que Jesus, mais forte que Jesus. A cruz já estava sendo preparada para matar Barrabás no próximo dia, porque Barrabás era um insurgente, ele era um homem que brigava, lutava contra o povo romano, contra o governo romano. Então ele levantou uma rebelião contra o governo romano, e quem levantava rebeliões contra o governo, a morte era a cruz. E Barrabás estava pronto, a cruz já estava prontinha. Quando as pessoas fazem aquele julgamento às pressas, vocês conhecem algum julgamento à pressa, né? Aqui não acontece, mas lá em Jerusalém, há 3.000 anos atrás, fizeram um julgamento à sexta-feira à noite. À noite, irmão. Os juízes saíram à noite. Você já viu algum juiz trabalhar à noite, irmão? Em Brasília, só. Não, você já viu em outra situação. Trabalhar? Não sai, irmão. Então, a não ser que exista alguma coisa muito importante para se fazer, não vai fazer. E aí a Bíblia diz que eles se juntaram, e aí chega de manhã para se cumprir, né? Aí pergunta para o Herodes, muito corajoso, vai falar, não sei o que. Aí o outro vai lá, lava as mãos, Pilatos lava as mãos, lava a mão e fala: eu não quero nem saber dessa história não é comigo não, eu não quero nem ver o que aconteceu. E aí faz um referendo, aí entra naquele provérbio que a voz do povo é a voz de Deus, né? Que mentira, o diabo até nisso consegue enganar o povo, não? E se a voz de Deus fosse, a voz do povo for a voz de Deus, o que seria gritado naquele dia? Crucifica Barrabás. Não saber de Barrabás nada, deixa Jesus livre. O que o povo fez? Crucifica Jesus, solta-nos Barrabás. Por quê? Porque Barrabás lutava, entre aspas, por uma libertação daquele povo. Naquele momento tentava, e o povo achava que Barrabás ia conseguir livrar eles da escravidão. Então por isso que o povo falou: entre Jesus, que diz que tem um reino no céu, eu não vou para lá mesmo, então eu vou ficar aqui, vou querer brigar por o que está aqui na terra. O que acontece muitas vezes na nossa vida, e ao invés de nós brigarmos pelo reino do céu, nós brigamos pelo reino da terra. Cristo ou Barrabás? Barrabás, reino da terra. Cristo, reino do céu. A gente muitas vezes crucifica Cristo e joga Barrabás na dor, viu, gente? Assim, não quero falar nada, não. De vez em quando a gente não deixa Barrabás na maior, não, e Cristo mais frita. Então, com muito cuidado com a voz do povo é a voz de Deus. Tá bom.
Até nisso o diabo, né? A outra mentira que o diabo conta, irmão, você vai comer o pão que o diabo amassou. Não. O diabo nunca amassou pão na vida. É o pão que amassou o diabo. Eu sou o convívio que desceu do céu. Mas a gente acha que eu não vou comer o pão que o diabo amassou. Desde quando o diabo é para dentro. Pensa nisso. E para nós encerrarmos, né? Filipenses 2,9: pelo que também Deus o exaltou acima de todo o homem. Deus o exaltou. Vou trazer para nós exaltação como resposta à humildade. Irmãos, não existe como você ser exaltado se você não for testado. Não existe, né? Eu estava vendo umas situações, né? Então, tipo assim, as pessoas hoje, na nossa geração, né, a geração de hoje, se você acha que essa geração está ruim, meu filho, daqui a 3 gerações você me fala, provavelmente não vou estar aqui, então eu vou soltar no céu só olhando, mas e rindo. Mas, tipo assim, a gente acha que a nossa geração está ruim, né? Tipo assim, os neném da vida, né? Não trabalha, não estuda, não faz nada. Né? Tipo assim. E é engraçado, irmão, que eu estava vendo uma pesquisa, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Me lembrei aqui agora. Você sabia que até os cachorros de hoje em dia, eles são neném? Até os Rottweiler, irmão. Cão bravo, cão de guerra, para brigar, para ir para a guerra, para carregar comida do açougue, pastor alemão, protetor, cão de guarda. Hoje você vê eles, carrinho no shopping, dormindo, fazendo carinha de criança. Até os animais, irmãos. Você vê a nossa geração como ela está invertendo os valores, né? A gente para pensar. A gente comemora aniversário de cachorro, mas não dá um pão para quem está passando fome. Compra roupa para cachorro, mas vê o filho do outro indo para a escola de bermuda e chinelo no frio, a gente não tem capacidade de comprar uma meia e tênis e dar para ele. Mas a gente faz uma festa para o cachorro. Dá biscoito importado, leva ele no pet shop, ele faz chapinha, faz isso, faz aquilo outro, mas a gente às vezes passa na rua e vê uma pessoa pedindo um prato de comida, e a gente fala, isso aí é vagabundo, tem que trabalhar. E o seu cachorro? Meu cachorro é filho, tá? É meu filho. Ele é tratado em casa, ele dorme na rede, dorme na cama. Aí você fala. Aí depois dizem que eu sou mal-humorado. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 5,8 que ele aprendeu a obediência. Irmãos, obedecer é um fato muito interessante. Você não nasce obedecendo, certo? Primeiro você vai testar. Quem é criança aqui, já foi criança um dia, eu, por exemplo, esqueci quando eu era criança, mas as pessoas mais novas que tem aí, o que a criança mais faz com o pai, irmãos? Testa. Até o máximo, né? Ele não está aqui olhando para baixo, porque eu sei que é com ele, né? Tipo, as crianças vão lá, tipo, vai testando, vai subir no grau de teste, até chegar uma hora que vai falar, pô, não deu. Assim mesmo. Aí ele volta para o outro lado, vai para o outro lado. Ele não é burro, né? Não é nada. Ele fala, pô, não consegui com o pai, vou testar minha mãe agora, né? Lá em casa era bom, porque eu testava minha mãe me enchia de porrada, eu ia com meu pai. Aí meu pai não me batia, né? Eu sempre consegui alguma coisinha do meu pai. Uma migalha que caía da mesa, eu conseguia do meu pai. A minha mãe não tinha conversa, né? Então, tipo assim, a criança, ela aprende a obedecer primeiro por observar. Ela observa você, observa o pai, observa a mãe, observa como é o proceder dele. Depois, ela observa, ela começa a obedecer por repreensão. Você fala, você não, aqui não, você não pode, porque é aquilo, aqui vai explicando, vai orientando. Assim, Cristo, como a Bíblia diz, ele aprendeu a obedecer. Em Isaías 53, 5 diz, ferido por nossas transgressões. Tá? Tipo, não tem coisa boa aqui na vida de Jesus que aconteceu com ele sendo do céu, né? E Deus o exaltou, né? Exaltação, né? De Cristo é a coisa mais importante. Depois que Jesus passou por tudo isso, a Bíblia diz que ele, em Hebreus 1,3 diz, ele está sentado à direita de Deus. Isso é até uma dica aí para o pessoal que fala.
Ele está sentado à direita de Deus. Né? Brincadeira, né, irmão? Atos dos Apóstolos 2,33 diz: exaltado por Deus. O apóstolo Pedro diz isso, né? Esse que você condenou, ele é exaltado por Deus, né? Então, um breve resumo do que nós falamos aqui, de uma conclusão rapidamente, né? Essa conclusão diz assim, ó: nós temos um caminho espiritual completo para seguir nesse capítulo 2 até o versículo 9. Começa no capítulo 1 até esse versículo que nós lemos aqui. Nós temos que ter alguma coisa, um caminho que nos leva a algumas coisas. Primeiro, nós temos que ter uma vida digna, em todos os sentidos, dentro da igreja, fora da igreja, no lar, na escola, no trabalho, aonde você estiver. A segunda coisa, nós temos que ter unidade e humildade. Humildade para reconhecer que erramos e unidade para saber que nós estamos todos para ir para o mesmo local, né? O céu. Nós temos que ser exemplo, assim como Cristo foi, como foi lido aqui, pregado nos dias desses aqui, e nós somos a cartas vivas lida por pessoas. Tem sempre alguém nos observando. Não adianta, irmão. Um dia desses alguém falou: e aí, pastor, paz do Senhor? Eu falei: quem és tu? É de Jerusalém? É de Samaria? Eu não sabia quem era, mas o cara estava me olhando, né? E o último, nós temos que aprender a fazer uma exaltação divina a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.